Coma comidas saudáveis. Beba bastante água. Faça exercícios. Você sabe como funciona o imperativo em português? Nesse vídeo eu vou te explicar. E não esqueça de ativar as legendas para você entender todas as explicações. A língua portuguesa é dividida em 3 grandes formas de se falar sobre as coisas. A primeira se chama indicativo e é utilizada para falar sobre as coisas que realmente acontecem. A segunda se chama subjuntivo e é utilizado para falar sobre hipóteses ou possibilidades. E a terceira, que se chama imperativo, é utilizada para dar ordens, comandos. E é exatamente sobre o imperativo que nós vamos falar no vídeo de hoje. Bom, e como nós vamos falar sobre comandos, não faz o menor sentido você dar um comando para você mesmo ou um comando na terceira pessoa. Só é possível dar comandos para tu, você, nós, vós e vocês. Como no Brasil nós não utilizamos tu e nem vós, vamos trabalhar somente com você, nós e vocês. Então vamos começar falando sobre a estrutura. A estrutura do imperativo é exatamente igual à estrutura do presente do subjuntivo, que infelizmente é uma das estruturas mais complexas da língua portuguesa. Mas em português os verbos terminam com AR, ER ou IR. E para os verbos que terminam com as letras AR, ou seja, os verbos que têm a letra A no final, nós precisamos remover essa letra A e substituí-la pela letra E. Portanto, o verbo trabalhar vai ficar trabalhe. O verbo estudar vai ficar estude. E o verbo falar vai ficar fale. Quando usamos nós, precisamos adicionar emos. Trabalhemos, estudemos e falemos. E para vocês, vamos adicionar EM. Trabalhem, estudem, falem. Para os verbos que terminam com as letras ER ou IR, ou seja, aqueles verbos que não têm a letra A no final, nós precisamos adicionar a letra A. Portanto, o verbo comer vai ficar coma, o verbo beber vai ficar beba e o verbo dividir vai ficar divida. Quando utilizamos nós, precisamos utilizar amos no final. Comamos, bebamos, dividamos. E para vocês, precisamos utilizar AM ao final. Comam, bebam, dividam. Tudo bem até agora? Vamos ver alguns exemplos. Estude para a prova. Beba bastante água. Dividam a comida igualmente. Bom, e isso funciona muito bem para os verbos regulares. Para os verbos irregulares, eu preciso te dar 2 notícias, uma boa e uma ruim. Começando com as boas notícias. Os verbos irregulares do imperativo são muito parecidos com os verbos irregulares de outro tempo verbal que é bastante fácil, o presente do indicativo. Portanto, se você sabe conjugar os verbos no presente simples, você não vai ter problemas com o imperativo. E nós ainda podemos utilizar aquela regra que eu falei. Para os verbos que têm a letra A no final, removemos a letra A e adicionamos a letra E. Para os verbos que não têm a letra A no final, removemos a letra final e adicionamos a letra A. Por exemplo, o verbo ter. No presente do indicativo, eu tenho. No imperativo, tenha. O verbo fazer. No presente do indicativo, eu faço. No imperativo, faça. O verbo ler. No presente do indicativo, eu leio. No imperativo, leia. O verbo dizer. No presente do indicativo, eu digo. No imperativo, diga. Vir. No presente do indicativo, eu venho. No imperativo, venha. E até mesmo o verbo pôr, que é um verbo muito estranho,
no imperativo segue essa mesma estrutura. No presente do indicativo, eu ponho, no imperativo, ponha. Vamos ver alguns exemplos para ficar mais claro. Não faça isso! Leiam a página 32 do livro. Digamos a verdade, não ficou bom. Bom, e a má notícia que eu mencionei antes é que alguns verbos no imperativo são completamente irregulares. Isso significa que eles não seguem nenhuma estrutura. É o caso dos verbos ser, estar, ir, saber e querer. O verbo ser no imperativo vai ficar seja, sejamos, sejam. O verbo estar é muito parecido, no imperativo vai ficar esteja, estejamos, estejam. O verbo ir no imperativo, vá, vamos, vão. O verbo saber no imperativo, saiba, saibamos, saibam. E o verbo querer vai ficar queira, queiramos, queiram. Vamos ver mais alguns exemplos. Esteja em casa às 10. Saiba que eu te amo. Vá e não volte mais. E por hoje é só. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Não esquece de clicar no like se você gostou desse vídeo e se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos. Aqui na tela eu vou deixar mais 2 vídeos para você continuar aprendendo português.